Olá a todos, estamos de volta para mais um episódio do podcast de Oncologia OncoHPA dedicado ao cancro do pulmão. Este é o segundo de uma série de 3 episódios. O programa de hoje traz-nos 2 especialistas que irão falar sobre o tratamento e diagnóstico do cancro do pulmão. Uma conversa que vai ser moderada pela doutora Magda Cordeiro, médica do Grupo HPA Saúde. E, doutora Magda, vamos continuar a falar de um tipo de cancro que tem a maior incidência e mortalidade em todo o mundo. Em Portugal são diagnosticados mais de 4.000 novos casos por ano. São, de facto, números bastante preocupantes. É verdade, Nélia. Obrigada pela apresentação. Muito boa tarde, bem-vindos ao segundo episódio da terceira temporada do nosso podcast de Oncologia. Temporada esta que temos vindo dedicar ao cancro do pulmão, como a Nélia já introduziu, e que hoje vamos mergulhar sobre como fazer o diagnóstico e o tratamento destes doentes. Para isso, contamos com dois convidados muito especiais. Por um lado, o Dr. Ulisses Brito, diretor do Serviço de Pneumologia do Hospital de Faro, uma grande eminência na pneumologia oncológica, até se pode dizer que é o pai da pneumologia oncológica do Algarve. É uma honra e um prazer muito grande tê-lo connosco neste projeto. E a enfermeira Raquel Salgado, que é enfermeira coordenadora do Serviço de Oncologia da Unidade das Gambelas do Grupo HPA. Muito obrigada aos dois, é de facto uma honra enorme. E para começar, Dr. Ulisses, podia contextualizar os nossos doentes sobre quais os principais métodos que utilizamos para diagnosticar e para estadiar o cancro do pulmão? Como é que é feita a escolha entre estas modalidades? Ora, muito obrigado pelo convite para participar neste podcast e agradecer os seus exagerados e elogiosos cumprimentos ou referências, mas, portanto, como já se disse na introdução, de facto o cancro do pulmão é o terceiro maior incidência a nível mundial, mas o primeiro em mortalidade, o que lhe confere de facto uma importância grande, porque é um aspecto que nós temos que modificar, e isso depois ao longo desta conversa penso que poderemos ter a oportunidade de falar um pouco mais. Em relação, é evidente que quando diagnosticamos, em primeiro lugar, e como disse a doutora Magda, temos que nos referir a uma coisa que é importante, que é a clínica. Ora, mas no entanto temos aqui um óbice grande, que é a clínica. Não há propriamente uma clínica muito específica, muito dirigida. A clínica é uma clínica de doença respiratória neste caso, e que só há 1 ou 2 sinais de alarme que levam de facto a pessoa a ir imediatamente ao médico. É quando tem a expectoração com sangue, aí isso é um sinal de alarme grave e portanto a pessoa recorre logo ao médico. Fora isso, não. O que leva a que de facto os doentes, muitas vezes, na grande maioria deles, se nos apresentem já em fases avançadas de doença, o que vai limitar de facto digamos assim, o seu tratamento e o prognóstico dessa doença. E, portanto, as pessoas, há também um aspecto importante que já não é tão determinante como era anteriormente, mas que é preciso terem atenção, que é a questão do tabaco. Não é? O fumo do tabaco, o tabaco é um dos principais causadores de cancro do pulmão, e não só, de uma série de outras doenças, e, portanto, os fumadores devem deixar de fumar, em primeiro lugar, mas aqueles que não deixam devem estar alerta para a modificação da tosse, para o aparecimento de uma expectoração mais acentuada ou diferente, para eventualmente sintomas gerais, que são muito gerais e que podem acontecer em muitas outras situações, mas que também devem alertar, nomeadamente a falta de apetite, o emagrecimento, etc. Quando depois chegam ao médico e se pode tentar fazer, digamos assim, haver uma suspeita de diagnóstico, há um exame
que é básico e que nós, com a evolução dos tempos, começamos a esquecer-nos dele, que é a radiografia de tórax. A radiografia de tórax é um exame simples, é um exame rápido, é um exame com pouco custo e que nos pode servir logo para orientar. É evidente que não serve para tudo e que, portanto, a partir daqui começarão outros exames mais sofisticados e mais importantes, nomeadamente, estamos a falar de diagnóstico, nomeadamente depois o TAC, portanto, a tomografia computurizada é imprescindível em qualquer doente que haja uma suspeita forte de cancro de pulmão. Com o TAC nós podemos então orientar-nos para outro tipo de diagnóstico, para outro tipo de diagnóstico. E porquê? Porque o cancro do pulmão não é único, não existe um cancro do pulmão, existem vários tipos de cancro do pulmão e, portanto, para isso é preciso fazer uma série de exames que nos vão, digamos assim, dizer que tipo de cancro do pulmão, porque em função desse tipo e em função do grau de evolução que já vamos falar a seguir, que é o estadiamento, em função desse tipo, a abordagem terapêutica é diferente. Portanto, depois esses exames que são necessários para sabermos qual é o tipo de cancro do pulmão são vários, não é? Desde um mais básico, que é a broncoscopia, a broncofibroscopia, que consiste no fundo de, através de um aparelho, nós entrarmos dentro da árvore brônquica e tentarmos encontrar o tumor e fazer biópsias. Outros exames mais sofisticados, nomeadamente outros mais sofisticados, nomeadamente o EBUS, que é uma ecoendoscopia endobrônquica, ou seja, é um aparelho especial com uma sonda de ecografia na ponta, em que nós conseguimos ver o que está para lá do brônquio, porque muitas vezes os tumores não têm expressão endobrônquica, não têm expressão endobrônquica e têm expressão de que estão fora do brônquio, e portanto é preciso, através desse aparelho, nós conseguirmos dirigir pinças, biópsias, etc., para colher esse material. Há outros também que são relativamente simples, que é, por exemplo, as biópsias transtorácicas, a biópsia transtorácica, que no fundo, mas isso só é possível em tumores que estão relativamente perto da parede torácica, em que nós metemos o doente no TAC, localizamos essa lesão, fazemos uma anestesia local e depois vamos com uma agulha fazer biópsias. Portanto, em termos de diagnóstico, basicamente são esses. Depois, claro que precisamos saber o quê? Precisamos saber qual é o grau de evolução da doença. Se a doença é uma doença que está confinada a um local ou se é uma doença que está já disseminada em vários locais. E para isso temos hoje uma arma que é fundamental e imprescindível, que é o PET. O PET-TAC, ou seja, a tomografia com emissão de positrões, tem a ver com um exame que é um exame com radioisótopos, em que vão fazer uma coisa que nos dê um avanço muito grande, que é, além de sabermos onde é que está o tumor, porque aquelas células têm mais avidez para o isótopo que está radiomarcado, que é a glucose, é um açúcar, e portanto, além de sabermos isso da avidez, temos também a parte que nos dá o TAC, que é a parte morfológica. Portanto, temos dois aspectos. Por um lado, a morfologia, por outro lado, a atividade metabólica daquelas células, que não nos diz que tipo de tumor é que é, só que orienta-nos para depois, através dos outros exames que já falei, nós fazermos biópsias e colhermos material, só que vamos dirigidos. Sabemos que é ali naquela zona que temos que fazer as nossas biópsias. Depois, há outros exames para estadiamento que são obrigatórios, nomeadamente, ou quase, por exemplo, a ressonância ou o TAC crânioencefálico, porque muitas vezes a ressonância é o ideal, mas às vezes não é possível, é um exame mais caro e, portanto, o TAC
crânioencefálico com contraste também pode substituir a ressonância. Temos um outro exame que nos doentes respiratórios é importante, que é uma pletismografia ou umas provas respiratórias. Não é decisivo, mas é importante, porque em termos de determinado tipo de tratamentos que poderemos ter que fazer a seguir, nos diz se é possível ou não fazê-los. E basicamente é isso. É evidente que o EBUJ aqui entra também numa parte muito importante. Porquê? Porque, como eu expliquei há bocado, com o EBUJ e não só, há uma outra técnica que nós também fazemos, que é a sonda radial, que é também uma sonda muito fininha para as lesões pulmonares que nós não vemos e que estão afastadas. É uma sonda muito fina que metemos através do broncoscópio e que se mete dentro da árvore brônquica e que nos localiza, digamos assim, o tumor, e que nos leva depois, podemos depois meter a pinça para essa zona e fazer essas biópsias. O EBUJ é também muito importante por causa do estadiamento, porque é assim, desde que haja envolvimento não só do tumor, mas depois há os gânglios que estão à volta do tumor e que estão na árvore brônquica, nos vários sítios, e que nós temos que ir lá, temos que fazer biópsias desses gânglios para saber se esses gânglios estão afetados ou não, porque isso vai nos, digamos assim, contribuir para precisarmos melhor qual é o grau de evolução da doença, ou seja, o estadiamento. Tal como a ressonância, ou o TAC, que também é um exame fundamental da cabeça, que é um exame fundamental para o estadiamento. Então, já temos uma imagem, não é, de suspeita de cancro do pulmão, já sabemos onde é que estão as lesões, se estão só localizadas no pulmão ou se, infelizmente, se espalharam, não é, como dizem as pessoas, para outras estruturas, como os gânglios, ou o cérebro, ou ossos. Portanto, já temos um mapa do corpo todo, mas temos, como sabemos, bastantes desafios quando precisamos de fazer uma confirmação histológica, não é, que é aquilo que nos vai dizer precisamente os nomes e os apelidos daquilo que temos à frente. Às vezes é uma espera que é aborrecida para os doentes, mas é necessária, porque sem esses nomes e sem esses apelidos nós não conseguimos saber qual é que é o tratamento correto, e cada subtipo tumoral, né, cada subtipo de cancro do pulmão tem um tratamento muito específico. Portanto, estas fases são todas estritamente necessárias e fundamentais. No seu ponto de vista, qual é que é o maior desafio quando temos que fazer a confirmação histológica e a obtenção de material suficiente para podermos fazer essa caracterização? Esse é um aspecto, claro, que é decisivo, e que envolve e que ultrapassa, digamos assim, a nossa parte enquanto pneumologistas e oncologistas, que é a parte da anatomia patológica, né? Hoje, felizmente, também se evoluiu bastante nessa área. É evidente que é sempre muito importante termos uma biópsia, tecido. No entanto, hoje, com a evolução que existe, já há outras técnicas, através só das células, da citologia e da quantidade de células que se podem juntar e que nos podem já dar uma representação do que é aquele tumor em termos tecedulares, e, portanto, podem já permitir haver uma caracterização mais precisa do tipo histológico, além de que existem depois toda uma série de marcadores tumorais, cada vez vão havendo mais, em que há uma resposta, digamos assim, em que há tratamentos dirigidos para esses marcadores, e, portanto, precisamos de ter suficiente material histológico, suficientes biópsias para se poderem fazer todos esses marcadores. Portanto, há a parte básica da histologia, que nos vai dizer isto é um cancro do pulmão, sim, mas qual é o tipo? Bom, pode ser um adenocarcinoma, pode ser um epidermoide, pode ser um pequenas células, pode ser um grandes células, etc. Depois, nestes dois, sobretudo no grupo dos adenocarcinomas, que é o mais frequente, que mais ou menos representa 40% a 50% quase dos tumores, há toda uma série de marcadores tumorais, além de uma outra coisa, antes dos marcadores tumorais, que é uma coisa que também nós fazemos aqui já no Algarve, que é
um marcador que se chama o PDL1, que é um marcador de, digamos assim, de eventual resposta a uma terapêutica, que é mais, digamos assim, das mais recentes no cancro de pulmão e muito importante, que é a imunoterapia. Depois, quando falarmos nas terapêuticas, podemos falar um bocadinho mais sobre isso. E portanto, esse marcador, que é o PDL1, e depois a seguir vai para fazer os marcadores tumorais nas células, que são vários. Há uma série deles e que são feitos numa técnica nova que é Next Generation Sequencing, ou seja, NGS, em termos práticos. Isso não é feito no Algarve, não há laboratório nenhum a fazer no Algarve, normalmente vai para o Porto, quase todos nós trabalhamos com o mesmo laboratório, que é o IPATIMUP, passa a publicidade, eles não precisam, mas tudo bem, e portanto vai para aí para se terem, digamos assim, o bilhete de identidade mais ou menos completo do tumor, e a partir daí, com esses marcadores e com estes tipos citológicos, então a partir daí nós podemos dizer, olha, o tratamento mais correto e melhor, aquele que nos permite prever uma melhor resposta da parte do doente, é este. Pode-se dizer que hoje em dia já fazemos medicina de precisão, não é? Estamos a tratar os diferentes subtipos histológicos de cancro do pulmão de acordo com as características genéticas e moleculares. Isso, eu acho que essas coisas não há grandes diferenças. Quer as pessoas muitas vezes têm, e nós que estamos na província, e eu também já trabalhei em Lisboa há alguns anos, e portanto sei o que é, as pessoas muitas vezes têm aquela concepção de que indo para um centro grande, para Lisboa, é que são bem tratadas. Eu acho que isso não corresponde à realidade. Eu acho que se faz boa medicina aqui como se faz lá. Agora, pode haver outros recursos que de facto aqui não há. E quais são? É a nível dos ensaios clínicos. Não é? Em que de facto a maior parte uma boa parte dos hospitais centrais têm muitas vezes mais ensaios clínicos em curso e portanto podem muitas vezes incluir esse tipo de doentes em ensaios clínicos, mas isso é uma pequena percentagem, porque a maior parte dos doentes não vão para ensaios clínicos, têm que ser tratados de forma standard. Exatamente. A maior parte dos doentes são tratados com os tratamentos standard e aprovados nas guidelines internacionais e europeias. Então, já temos o plano, já temos o mapa geral do doente, do tumor, já sabemos a histologia, então agora como é que vamos integrar essa informação na decisão terapêutica? Que tipo de tratamento tem cada subtipo específico de cancro do pulmão? Bom, para isso temos que falar meia hora. Não, eu falo 5 minutos. Sim, assim de forma desmistificada, não é? Assim de forma é assim, sumera. Portanto, primeiro, como eu já falei inicialmente, existem basicamente três grandes grupos, não é? Há o pequenas células, o epidermoide e o adenocarcinoma. Portanto, o que acontece? O pequenas células é um tipo de tumor que representa cerca de 10 ou 12% dos casos de cancro de pulmão, mas que é um tipo de tumor onde agora começam a aparecer já algumas novidades, nomeadamente com a utilização da imunoterapia no seu tratamento, mas basicamente em termos de é a quimioterapia, basicamente, ou seja, poucos são os tumores que são cirúrgicos, né? Poucos, ou são normalmente pequenas células. Quando é cirúrgico é um tumor que é um achado, não chegou a diagnóstico e portanto é um achado radiológico, a gente não consegue fazer o diagnóstico, ele vai direto para a cirurgia e depois sabe-se que é pequenas células, porque do resto são tumores muito agressivos, são tumores mas que respondem bem à quimioterapia e portanto não acabam por fazer quimio ou radioterapia, muitos deles também são sujeitos à radioterapia. Depois no outro grande grupo temos, se são tumores ainda numa fase precoce e portanto o estadiamento, digamos assim, o grau de evolução do tumor consiste num estadiamento. Esse estadiamento é obtido por uma escala que se chama TNM, ou seja, tumor
os gânglios, os nódulos e as metástases, e portanto, se é um estadio precoce, é um doente é uma doença que está localizada, que não tem metástases, portanto não tem muitos nódulos, portanto não tem muitos linfáticos afetados, são doentes que vão para a cirurgia, independentemente de se é epidermoide, ou se é edema, ou se é um grande células, etc. A cirurgia, por enquanto, ainda é uma terapêutica considerada como curativa. Quando há a possibilidade de curar, portanto, eles vão para a cirurgia. Fora isso, terão outros tratamentos. Já vamos. Entretanto, há também uma outra forma hoje que se usa de tratamento, porque alguns doentes que não têm condições cirúrgicas, porque estamos muitas vezes a falar em doentes que, apesar do tumor estar localizado, não têm condições cirúrgicas. Porquê? Porque têm, por exemplo, uma DPOC, são os grandes fumadores, têm DPOC, portanto, doença pulmonar obstrutiva crónica, têm um outro tipo de doenças associadas em que não, ou cardíacas, etc., e que há alguma contraindicação para fazer cirurgia. Então, nesses casos, hoje há uma possibilidade de se fazer, que é uma radiocirurgia, ou seja, uma radiocirurgia estereotáxica, não vou dizer o nome em inglês porque não vale a pena, mas SBRT. Portanto, é uma radiocirurgia. O que é que isto consiste? Consiste em concentrar uma dose altíssima de radiação localizada naquela zona do tumor para o queimar, para matar as células. E, portanto, essa não é. Há estudos que dizem que tem resultados quase semelhantes ao da cirurgia, mas nunca se opta, porque desde que um doente tenha condições para fazer cirurgia, deve sempre optar-se por cirurgia. Naqueles que não têm condições, então podem optar por isto. Às vezes são doentes bastante idosos, etc., e que não há condições para cirurgia, portanto acabam por ter este tipo de tratamento, que acaba por aguentar o tumor muitas vezes durante vários anos e sem problemas nenhuns, e portanto os doentes estão seguidos e sem problemas. Em relação aos outros, aqueles que já têm uma doença mais avançada, aí temos várias modalidades. Temos modalidades intermédias, aqueles que estão muito avançados, mas estão só ainda na zona, digamos, localizados numa determinada zona do tórax, poderão fazer quimioterapia e radioterapia em conjunto, e que depois muitas vezes poderão seguir e fazer imunoterapia. Outros, no fundo, é doença relativamente localizada em termos de tórax, que tem alguns gânglios, tem o tumor, e portanto é possível fazer uma quimioterapia que vai matar as células e predispô-las, depois, portanto vai enfraquecê-las, digamos assim, para que depois a radioterapia vá e queime o resto que há. E depois, havendo determinado tipo de condições, nomeadamente aquilo que eu tinha falado há bocado do tal PDL1, que é o tal marcador de resposta à imuno, podem fazer imunoterapia durante um ano. Nas outras situações, agora, em situações mais evoluídas, portanto, os chamados estadios mais avançados, estadio 4, em que podem ter ou não metástases, mas podem estar localizados, mas não poder haver indicação nem para quimio, nem para rádio, nem para cirurgia, nessas situações agora abre chaveta, ou seja, é um mundo. E é um mundo porquê? Porque, em primeiro lugar, há a possibilidade, sempre clássica, quimioterapia. Quimioterapia com fármacos que estão pré-definidos. No entanto, agora começou-se a entrar numa outra área, que é quimioterapia mais imunoterapia. E quase todos os doentes, a grande parte dos estadios 4, quase todos eles fazem, quer ser epidermoide, quer seja adenocarcinoma. Depois, entramos na outra linha, que é aqueles marcadores tumorais que nós mandamos analisar aquelas células e que dizem que existe o marcador X ou Y ou Z, esses têm uma série de fármacos que podem fazer, muitos deles até orais, outros endovenosos,
que se podem fazer para tratar. E porquê? E deve-se tratar com isso. Porquê? Porque está provado que esses indivíduos que têm esses marcadores tumorais nas células respondem muito melhor ao tratamento, têm uma melhor qualidade de vida e têm maior sobrevida normalmente. E, portanto, podem fazer isso. Ainda há uma nova modalidade que, tirando isto só em termos gerais, que é, hoje, começa-se também a fazer uma coisa que é, nos doentes que têm indicação cirúrgica, que ainda têm a doença localizada, fazerem, muitas vezes, ou porque o tumor já tem um determinado tamanho, ou por outros motivos, mesmo sem ter esse tamanho, fazer, por exemplo, quimioterapia antes da cirurgia, e que hoje, além da quimioterapia antes da cirurgia, já se faz quimioterapia e imunoterapia antes da cirurgia. Portanto, os doentes fazem quimio e imuno, depois fazem cirurgia e depois fazem outra vez imunoterapia. Isto para quê? Para garantir uma cura, digamos assim, entre aspas, porque a cura no cancro do pulmão, infelizmente, é sempre entre aspas. Nós temos que sempre continuar a seguir estes doentes por muitos anos. Isto não é só no cancro do pulmão, é em muitas outras patologias. Eu lembro-me, por exemplo, que já vi casos de pessoas, por exemplo, o caso mais caricato é uma senhora que tinha sido operada há 23 anos e tinha feito tratamento a um cancro da mama e que passado 23 anos aparece com uma metástase no pulmão do cancro da mama. Os doentes ficam assim um bocado surpresos, mas isso é possível? É. No entanto, aquilo foi considerado curado durante 23 anos, mas o que é certo é que ela apareceu. E do pulmão também, muitas vezes os doentes depois acabam por progredir, ou recidivar, ou aparecer noutro sítio, outro tumor, etc. E, portanto, estes doentes são os doentes que têm que ser seguidos durante muitos anos. Nós, é evidente, depende do número de doentes, etc. Mas é considerado teoricamente que ao fim de 10 anos está curado. Teoricamente. Mas quer dizer, muitas vezes nós seguimos e eu já tive casos de doentes, infelizmente, que tiveram um novo tumor ou uma metástase, porque era o mesmo tipo histológico, 10 anos depois de serem operados e de terem feito todos os tratamentos. Portanto, esses tratamentos dirigidos são uma nova... Aí cada vez aparecem mais, ou seja, cada vez aparecem mais marcadores tumorais que com medicamentos adequados para esses marcadores. São muitos, não vale a pena estar a dizer, e quase que é preciso hoje quase um mapa, que é para dizer assim, olha, este aqui, tens aqui estes 3 fármacos, este podes usar, naquele podes usar este, naquele podes usar, e depois eles vão sendo primeira linha, segunda linha, terceira linha, ou seja, vão aparecendo novos, e agora para este marcador agora já há este coisa, e para aquele já há aquele, e portanto isto é um mundo. Porquê? Porque felizmente o cancro do pulmão nos últimos anos tem tido uma investigação científica muito grande, precisamente porque é um tumor que é muito frequente e que tem uma mortalidade muito elevada, e portanto isso preocupa os cientistas, preocupa os médicos, e isso leva a que de facto haja investimento das casas farmacêuticas, dos laboratórios, a procurar fármacos novos que possam dar a cura ou melhor qualidade de vida e aumentar a sobrevida dos doentes. Aqui assim, em jeito assim de certa provocação, talvez para Força. fechar este capítulo, será que podias esclarecer aqui os nossos ouvintes e espectadores sobre o que é isto da biópsia líquida que tanto se ouve falar, e qual é que é o papel da biópsia líquida na prática clínica atualmente e qual é que é o seu potencial? Isso, há duas coisas que cada vez são mais faladas, que é, além disso, que é a utilização do PET no seguimento dos doentes, mas isso pronto, só uma nota, é assim, o PET não está indicado para seguir os doentes, é evidente que às vezes há doentes que têm que fazer mais do que 1, 2 e 3 PETs. Porquê? Porque há dúvidas sobre o que é que aquilo é, etc. E, portanto, têm que fazer. Que não significa que façam, porque assim, um seguimento de um doente com cancro de pulmão leva a que, durante, por exemplo, os 3 primeiros anos, façam um TAC de 3 em 3 meses. Ora, fazer um PET de 3 em 3 meses é uma coisa que é perfeitamente irrealista, não só porque a pessoa apanha uma dose de radiação brutal e não morre do cancro, mas morre depois da radiação de outra doença maligna que lhe vai aparecer por causa da radiação, como pelo custo, não é? Agora,
em relação à biópsia líquida, também é uma novidade, e é uma novidade muito importante. Porquê? Porque, por um lado, a biópsia líquida normalmente não ajuda-nos, pode-nos ajudar no diagnóstico, porque muitas vezes há tumores que estão muito escondidos ou em sítios onde o acesso é dificílimo e, portanto, não temos meios de chegar lá e fazer biópsias. Não vai fazer uma cirurgia torácica num doente eventualmente que não tenha indicação cirúrgica, ou mesmo tendo indicação cirúrgica, não é muito lógico, se não for uma cirurgia curativa, estar a abrir um tórax para fazer uma biópsia e dizer, olha, afinal isto é o tumor tal. Isso não dá. Portanto, a biópsia líquida ajuda nestas situações muito difíceis. O que é a biópsia líquida? Está provado que existem células malignas. Quando nós temos um tumor, está provado que existem células malignas a circular no sangue, no nosso sangue. E por isso é que muitas vezes a gente sabe que, quando a tal história da metastização, que é o doente tem um tumor no pulmão, mas aparecem tumores no cérebro. Porquê? Porque essas células migraram através do sangue e instalaram-se no cérebro e criaram novos tumores. Portanto, e que estão relacionados com o do pulmão. É o mesmo tipo de tumor, é tudo igual. Portanto, o que se passa na biópsia líquida é um exame relativamente cómodo, sim, porque temos que tirar, é como se fosse uma análise de sangue, normal, como se fosse colher sangue para um hemograma ou para outras análises assim, tira-se sangue, aquele sangue é centrifugado, digamos assim, são isoladas as células e depois vão para o tal aparelho especial de NGS para ver se existem células tumorais e que tipo de células tumorais é que são, que tipo de tumor é que é. É evidente que não é um exame, como todos os exames, não é um exame com 100% de sensibilidade, ou seja, não, se fosse assim, nós fazia-se já aí um rastreio a toda a gente e andávamos a picar toda a gente para fazer uma biópsia líquida para ver se havia algum tumor. Não, a sua sensibilidade é relativamente, hoje já vai para os 60 e tal, 70% à volta disso, mas de qualquer modo só serve mesmo para o diagnóstico e, eventualmente, também para depois no seguimento dos doentes. Porquê? Porque muitas vezes os doentes podem ter uma recidiva. Essa recidiva, ou porque o doente já não quer fazer novamente as broncoscopias, não quer sujeitar-se a todo esse calvário, que é fazer estes exames, eventualmente, que têm necessidade de fazer diagnóstico, e, portanto, ou porque a lesão é de difícil acesso também, então pode-se utilizar a biópsia líquida novamente para orientação diagnóstico, ou seja, para saber se aquele tumor é o mesmo, se é um tumor diferente, porque muitas vezes os tumores também mudam, e aliás isso é uma das questões mais importantes na questão da biologia do tumor, é que eles mudam e ganham resistências aos medicamentos e depois obriga-nos a que nós vamos mudando o medicamento, ou seja, começamos com determinados medicamentos, o tumor voltou a crescer e nós vamos ter que utilizar outros medicamentos porque as células já ganharam resistência àqueles fármacos, temos que utilizar outros e por aí fora. E, portanto, aqui a biópsia líquida essencialmente é uma coisa muito boa, é uma coisa muito importante, mas para diagnóstico e depois para no seguimento, caso haja suspeitas de recidivas, etc. Não serve para como método de rastreio ou o que quer que seja. Obrigada pelas explicações tão claras, Dr. Ulisses. Então agora, Raquel, para trazer aqui um pouco o tema de enfermeira gestora ou nurse navigator, que agora está tão em voga, pode-nos explicar como é que é feito na prática o acompanhamento deste doente com cancro do pulmão, desde o diagnóstico e durante todas as fases do tratamento? Boa tarde a todos. Antes de mais, quero começar por agradecer de uma forma muito especial à doutora Magda pelo amável convite para estar aqui presente neste podcast. É uma honra poder estar aqui e partilhar também um bocadinho a minha experiência
e contribuir para esta conversa tão relevante e importante. Então, o acompanhamento do doente com o cancro de pulmão é um processo contínuo e, acima de tudo, é multidisciplinar. Após o diagnóstico, o doente é encaminhado para a equipa de enfermagem, onde nós realizamos a primeira consulta de enfermagem oncológica, da qual consta sempre uma avaliação inicial do doente, onde explicamos também o protocolo prescrito pela parte médica, desde a pré-medicação ao tratamento em si e à pós-medicação, ou seja, a medicação que o doente tenha que fazer em domicílio ou não. Explicamos também e alertamos para os efeitos secundários que possam existir com o tratamento e encaminhamos sempre também para uma primeira consulta de nutrição e de psicologia. É claro que ao longo das fases do tratamento, o acompanhamento é sempre muito contínuo, personalizado, porque cada doente é único, ou seja, o que pode ser bom para o doente X, para o Y pode ser completamente oposto. É um percurso que fazemos sempre com escuta ativa, conhecimento técnico e muita empatia, é muito importante. Sem dúvida desafiante, não é? Porque vocês acabam por ter um contacto muito contínuo, mais que os médicos, muitas vezes, e diário. E à parte estão sempre disponíveis e contactáveis telefonicamente, portanto realmente aqui a enfermagem tem um papel fundamental. E no teu ponto de vista, qual é que são as maiores dificuldades que são sentidas pelos doentes neste percurso? Como é que a enfermagem pode integrar e ajudar nestas etapas? Então, uma das grandes dificuldades é realmente o impacto emocional do diagnóstico. Ou seja, muitas vezes as pessoas sentem medo, ansiedade, incerteza sobre o futuro. É muito comum. Muitas vezes alguns doentes sentem-se mesmo, podemos utilizar a expressão, sentem-se perdidos. E aqui o papel da enfermagem é fundamental. Estamos lá para acolher, estamos lá para ouvir, orientarmos, tanto o doente como a família. Não nos podemos esquecer que, apesar do doente, existe uma família que também precisa de ser orientada. Explicamos todos os passos do tratamento sempre com uma linguagem simples e ajudamos também a reduzir o medo através das informações que vamos passando e da nossa presença constante. Fisicamente, os tratamentos, como sabemos, causam alguns efeitos secundários, como a fadiga, náuseas, dores ou mesmo a perda de apetite. A equipa de enfermagem intervém então monitorizando estes sintomas, ajustamos também estratégias de conforto e garantimos que o doente tenha acesso a todo o apoio, seja ele nutricional, farmacológico. Estamos sempre ao lado do doente, temos um telefone direto com o serviço das 8 às 8, de segunda à sexta, que o doente pode nos contactar, ou a família em caso de dúvidas, ou mesmo só falar. Às vezes é importante a parte de só escutarmos o doente ou a família. E na tua experiência, o que é que distingue o acompanhamento eficaz no câncer do pulmão face a outro tipo de tumores? Qual é que é aqui o que pode talvez distinguir este tipo de tumores de outros? Então, o acompanhamento eficaz no câncer do pulmão tem algumas particularidades que distinguem de outros tipos de tumor. Uma das principais diferenças, eu acho que está mais na parte emocional e social que esta doença carrega, e muitas vezes está associado ao estigma do tabaco, como já foi referido. Muitos doentes sentem-se muitas vezes culpabilizados e aí pode afetar às vezes a forma de como eles enfrentam o diagnóstico e até mesmo o tratamento. Isso também exige que a equipa de enfermagem tenha uma abordagem sensível e por vezes livre assim de qualquer julgamento. Por outro lado, estamos muitas vezes perante doentes, como já foi referido, que têm sintomas respiratórios muito significativos, como falta de ar ou uma tosse persistente e um cansaço extremo, e que isso realmente impacta diretamente na qualidade de vida do doente. Muitas vezes são doentes que precisam de realizar corticoterapias e isso pode interferir com a imunoterapia que eles frequentemente fazem como parte do seu tratamento oncológico. E aí então o nosso papel inclui não só gerirmos todos estes sintomas, mas também capacitarmos o doente e a família a lidar com isto no dia a dia. Em fases mais avançadas temos sempre de fazer uma vigilância mais constante, uma vigilância sobretudo mais centrada no doente, e também fazemos um planeamento precoce dos cuidados paliativos, que é muito importante.
Então, realmente, para mim, o que realmente distingue este acompanhamento é mesmo a complexidade e a intensidade que tem que ter o cuidado. É um trabalho que vai muito além de uma vertente técnica, que envolve muita empatia, muita escuta ativa e, sobretudo, também temos de estar presentes em todas as fases do doente. Muito bem, obrigada. Então aqui já aproximando-nos do fim do episódio, para, assim, em jeito de visão integradora, há aqui uma pergunta para ambos, talvez começamos pela Raquel, se pudesse mudar alguma coisa no sistema que permitisse acelerar o diagnóstico e melhorar a experiência do doente com cancro do pulmão, o que é que poderia ser? Então, se pudéssemos mudar algo, ou se eu pudesse mudar algo, seria sem dúvida a criação de um percurso de diagnóstico mais rápido, integrado e centrado sobretudo no doente. Ou seja, o tempo que às vezes perde entre os primeiros sinais de alarmes, entre exames, entre referenciação a outras especialidades e a confirmação do diagnóstico é muitas vezes demasiado longo. E sabemos que estamos perante aqui um cancro, né, o cancro do pulmão, e que todas as semanas basicamente contam. Além disso, acho também que é essencial apostarmos em campanhas de sensibilização e rastreios mais eficazes, ou seja, especialmente para uma população de maior risco. Muitas vezes muitos doentes chegam aos serviços, como já foi referido, em fases muito avançadas da doença, e isso poderia ser evitado se tivéssemos um sistema mais proativo, mais preventivo, seria de todo diferente. E claro, se melhorarmos o diagnóstico, não é? Também vamos melhorar a parte da experiência humana, ou seja, temos menos tempo de espera, temos mais apoio emocional dado ao doente desde o início e também temos uma comunicação mais clara, mais empática. Eu acho que, de certa forma, isto faria toda a diferença nos doentes que enfrentam este tipo de doenças. Sem dúvida. Dr. Ulisses, não sei se resta alguma coisa para aqui para eu encaixar. Eu não iria repetir muito aquilo que já se disse, mas é verdade. Aquilo que nós notamos é que, de facto, os doentes chegam-nos tarde, muitas vezes com doenças já evoluídas, muito evoluídas, e, portanto, ou porque, enfim, não vão ao médico, ou porque não valorizam os sintomas, etc. Portanto, esse aspecto sim, algumas campanhas de sensibilização, de perceber, de alertar, sobretudo aqueles que são os de maior risco, que são os fumadores. No entanto, e já agora abro aqui um parênteses, é para dizer que cada vez mais há muitos cancros de pulmão em não fumadores, infelizmente. E jovens. E neste momento representam-se quase cerca de 20% dos cancros de pulmão. Portanto, não é uma coisa só dos fumadores, mas esses são 80%, são a maioria. Portanto, implementar o rastreio. Depois temos a implementar o rastreio. Já vamos ao rastreio. Depois a referenciação precoce. Mas temos o nosso sistema de saúde, infelizmente, tem muitas dificuldades que todos nós conhecemos. Por um lado, que é a acessibilidade, ou seja, a acessibilidade do doente ao médico de família ou às consultas. Segundo, a acessibilidade depois aos cuidados diferenciados, hospitalares. Terceiro, a acessibilidade aos meios de diagnóstico, nomeadamente o TAC, etc. E vocês todos sabemos muitas vezes a dificuldade que há na marcação dos exames, das consultas dos exames, depois os resultados dos exames, a anatomia patológica, etc., que leva muito tempo. Portanto, tudo isto somado dá alguns meses. E como disse muito bem, todas as semanas contam, eu diria todos os dias contam. Exato. Porque isto dá logo alguns meses. Depois, a questão da... Depois, a partir daí, claro que normalmente nós não temos grande problema em termos de aprovação de medicamentos, quando são medicamentos mais complexos e tal de usar, mas às vezes existe, por exemplo, se vamos para medicamentos, como eu disse, aqueles que são dirigidos para determinados marcadores e que ainda estão numa fase de implementação em termos de mercado, às vezes leva um mês ou dois para conseguirmos obter um medicamento, tem que ser diretamente à casa
fornecedor ao laboratório, fazer papéis, infar métodos, por aqui, por ali. Pronto. São aspectos burocráticos, mas que levam tempo. Inclusive, a aprovação da utilização desses medicamentos. Depois, há um outro aspecto que é importante, que é a questão do rastreio. E o rastreio, de facto, é o caminho. Houveram 2 ou 3 estudos, houve um europeu, o Nelson, houve um outro nos Estados Unidos, e que mostraram que, de facto, existe uma redução da mortalidade em cerca de 20% no rastreio. E eles estão, outro dia eu vi na rádio ou na televisão, já não me lembro, estão em fase de implementação. Então, o governo diz que sim, senhora, que em princípio durante este ano, ou acho que é ainda este ano, ou no próximo ano, já não me lembro, serão implementados em piloto, em projetos piloto, mas, claro, em Porto, Lisboa, acho que é Porto e Lisboa só. Pronto, vão ser implementados. Depois, claro, é evidente que os rastreios são caros, são feitos dirigidos essencialmente há várias digamos, formas, mas aquela que é mais ou menos consensual são os indivíduos com mais de 55 anos, ou 50 ou 55, há uns 50 ou 55, com uma carga tabágica superior a 15 ou 20 unidades massa ano, e, portanto, ou ex-fumadores com menos de 15 anos, portanto, com essa carga tabágica, mas com menos de 15 anos terem deixado de fumar. Esse é o grupo-alvo para fazer o rastreio, que é feito e que envolve uma equipa muito grande, multidisciplinar, e tem a ver com o quê? É feito com TAC de baixa dosagem, que portanto, tem menos radiação, mas que o problema não é só, se o rastreio dissesse assim, não sei o quê, a gente vai encontrar. Só que no rastreio nós vamos encontrar aquilo que é, a maior parte dos casos, aquilo que é eventuais tumores em início. Ou seja, são tumores com 1 centímetro, ou menos de 1 centímetro, etc. Podem ser benignos ou malignos. E que levam depois ao diagnóstico, etc., por aí fora. Portanto, mas está provado que é o melhor. E eu acho que por aí também passa o futuro. Agora, também passa por um outro aspecto, não é? Que é tentar reduzir os hábitos tabágicos. Neste momento, há já alguns países que negam determinado tipo de tratamentos a fumadores. Em Portugal ainda não, nomeadamente, por exemplo, na insuficiência respiratória, o oxigênio, Inglaterra, etc. Você fuma, então não é operado. Pronto, quer dizer, são coisas que começam a entrar. É difícil, porque, pronto, para a nossa componente latina e sensível de cuidadores natos, exato, não é? E de cuidadores, sim. Quer dizer, claro. ninguém, eu não tenho coragem de ter olha, claro. Eu não lhe dou tratamento porque lá sei que eu tenho a fumar, mas se houver se alguém lá de cima do governo vier a emitir um decreto a dizer, sim senhora, a partir de agora isto não é, pronto, e quem fizer apanha uma penalização, aí a gente vai ter que obedecer, mas no fora fundo, isso é difícil. As pessoas têm que ser responsabilizadas pelos seus atos, não é? Tem que ser, cada vez mais. Sim, e aliás, isso nota-se, por exemplo, nos Estados Unidos, isso nota-se muito. Porquê? Porque como são todos seguros privados, as pessoas aí sentem na pele diretamente, porque aí é assim, o seguro não cobra, então vai morrer longe, porque não tem hipótese, não vai ser tratado em lado nenhum, acabou. É um escrutínio maior, não é? Claro. E a partir daí as pessoas, isto não pode ser, mas pronto, é assim. Mas eu acho que sim, que todos estes, nesta fase temos que atuar em todas essas vertentes. Diagnóstico precoce, não é? Tentar fazer um diagnóstico precoce, acelerar as necessidades, ou seja, para diagnóstico, ou seja, tudo o que são os exames, tentar abreviar para fazer um diagnóstico mais rápido e fazer um tratamento o mais rápido possível, e depois, por outro lado, investir no rastreio, porque o rastreio é que nos vai impedir que aqueles indivíduos
daí a 2 ou 3 anos ou 4 anos ou o que seja, apareçam já com tumores onde se vai gastar muito mais dinheiro. Exato. Porque essa é que é a questão. Por isso é que se fazem os estudos e se dizem o rastreio vale a pena porque vai poupar dinheiro. É mais caro de início, ok, mas depois vão poupar dinheiro. Porque, por exemplo, as terapêuticas do cancro são caras. Caríssimo. A imunoterapia é muito cara e, portanto, eu às vezes digo aos doentes, só para terem uma noção, porque as pessoas acham que têm sempre direito a tudo bem, têm direito a tudo, mas eu já paguei os meus impostos e tal, agora tenho direito. Está bem, tenho direito, mas sabe quanto é que custa isto? Custa X por tratamento. Você vai fazer 20 e tal ou 30 tratamentos. Agora multiplique isso e veja lá quanto é que você já descontou para ver se paga aquilo que vai gastar. É verdade. Se as pessoas, a partir daí, as pessoas começam a pensar e dizem assim, pois de facto... Se calhar vale a pena deixar de fumar. Se calhar vale a pena. Ou não chegar a fumar. Deixar de fumar, e não só, vale a pena ter cuidado. Sim, e vale a pena fazer algumas coisas, porque de facto e ter os benefícios que tem, quer dos seguros de saúde, quer do Serviço Nacional de Saúde, quer dizer, ter esses benefícios que as pessoas têm e muitas vezes não dão valor porque não são chamadas a atenção para isso. Mas às vezes o vício é tanto que as pessoas não dão tanta importância à saúde. Mas é que não tenha dúvida. A prioridade é o vício. Não tenha dúvida, o tabaco é uma droga permitida, mas é uma droga altamente viciante. Já agora pergunto, doutor, aqui no Algarve a taxa de prevalência do cancro do pulmão é grande em relação às outras regiões? Não e é muito, há muitas pessoas a fazerem o rastreio no Algarve? Ou... Não, rastreio não se faz. Não é? O rastreio na verdadeira acessão da palavra, que é o rastreio é você ter um grupo-alvo, não é? Que foi aqueles que lhe disse, e a partir daí você vai fazer aquele exame para ver se alguém tem alguma coisa. Não. Agora, diagnóstico precoce e ter coisas, isso sim, né? Que daí, através do médico de família, ou mesmo das consultas, etc. Agora, a prevalência do cancro de pulmão, a ideia que eu tenho, não é mais elevada. Acho que no norte é pior, é mais elevada do que no Alentejo. Sim. Aqui, portanto, o que acontece, o rastreio do cancro do pulmão, ele é feito de forma circunstancial, não populacional. É feito nos centros de saúde, com os raios-x, mas não é circunstancial. Portanto, mas aí nessa área não se faz nada. Por exemplo, nós na DPOC é mais simples. É uma espirometria. Pronto, é um exame mais simples. A pessoa é fumadora, tem algumas queixas ou não, mas faz uma espirometria, é um exame simples, relativamente barato, faz. Em relação à coisa, não. Agora, os médicos de família, se estiverem alerta, é de facto, naquele grupo de risco, de facto, de vez em quando, ou fazerem mesmo um raio-x, ou se as queixas se mantêm, avançam para o TAC, como é lógico. Claro, é isso. Portanto, aqui, para fechar o embrulho, é apostar na prevenção, portanto, sensibilizar as pessoas que não devem começar a fumar, e se começaram, devem deixar, porque realmente é muito mais fácil, muito mais económico, muito mais vantajoso não chegar a desenvolver uma doença, não é? Tentar acelerar os diagnósticos e continuar a investigar para tratamentos melhores, de forma a tentar diminuir um pouco a mortalidade, que já sabemos que é de facto dramática neste tipo de tumor. No entanto, já agora permite-me dar uma nota mais de esperança, quer dizer assim, a mortalidade do cancro do pulmão é de facto o cancro que mais mata. No entanto, a sobrevida média aos 5 anos tem subido significativamente, precisamente com o aparecimento destas novas terapêuticas, que é, enquanto que, por exemplo, há cerca de 10 anos era à volta de 1 ano, mas estamos a falar de todos os cancros, né? Estamos a falar desde aqueles que têm um cancro precoce àqueles que têm um cancro já totalmente metastizado e que muitas vezes nem chegam a fazer tratamento e que morrem passado 1 mês ou 2 ou 3. Mas a sobrevida média aos 5 anos era cerca de 10%, neste momento anda a cerca de 18%. Portanto, o que significa que 8% na sobrevida média é muito. Nós hoje temos muitos doentes com estadio 4, portanto já com doença metastizada e que sobrevivem 3, 4, 5 anos e com qualidade de vida.
Graças aos avanços tecnológicos e à investigação. Exatamente, das terapêuticas e tal. Portanto, é preciso, não é porque muitas vezes os doentes, quando nos chegam e perguntam-nos, doutor, então como é que é? Isto é uma coisa muito avançada? Não, tem isto, já é um número avançado e tal. Então quer dizer que vou morrer. Já não é. E disse, não é bem assim, vamos ver. Depende de como você reagir ao tratamento e, portanto, pode haver uma boa resposta e você viver ainda há alguns anos. Mano, mas isso não se sabe, só depois da resposta aos tratamentos é que nós sabemos. Mas, em princípio, não é para tirar a toalha ao chão já. É para irmos à luta e depois logo se vê. Isso mesmo, muito bem, eu acho que foi a melhor maneira de acabar este episódio. Muito obrigada aos dois. Foi mesmo muito uma honra muito grande, um prazer contar com vocês. Lá em casa ou no carro, fiquem atentos ao próximo episódio que vai falar sobre a equipa multidisciplinar, aqui os tratamentos de suporte no cancro do pulmão. Vemo-nos lá. Obrigada. Obrigada também a todos. No fundo, com este episódio, aquilo é que pedimos às pessoas, aos fumadores, é que deixem de fumar já. Ficamos então assim por aqui. No próximo programa será o 3º episódio. Como disse a doutora Magda, vamos abordar a importância da equipa multidisciplinar no tratamento do paciente com cancro do pulmão. Obrigada a todos. Obrigada.